Oi, gente! Hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no nosso podcast, em que a gente pretende trazer, com certa regularidade, convidados que tenham alguma conexão com o direito do trabalho e que possam aí compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco e com quem nos assiste. Nossa convidada hoje, a Michelle, vai apresentar. A nossa convidada hoje é a Letícia Ferreira, advogada, trabalhista, e ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, e ela veio compartilhar com a gente um pouquinho aqui, né? Ela é coautora de um livro, né, de Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance Trabalhista, ela é DPO em algumas empresas, e ela veio compartilhar com a gente um pouquinho quais são os desafios, né? A gente tem aqui 1000 perguntas para fazer para ela, um pouquinho dos desafios, né, dessa Lei Geral de Proteção de Dados diante do direito do trabalho, para os RHs aí. E, Letícia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mari. Obrigada, Michelle. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Eu acho que assim, eu quero saber o que todo mundo quer, né? Como é que funciona a LGPD diante do direito do trabalho? Quais são os cuidados que uma empresa tem que tomar? Faz uma introdução do assunto para a gente entender como que veio a LGPD para o direito do trabalho. Então, muitas pessoas acabam entendendo que a LGPD é uma lei muito técnica, porque fala de segurança da informação, fala de questão de dados pessoais. Só que quem executa a lei no dia a dia da empresa somos nós, né? São os funcionários da empresa, são os prestadores de serviço. Então, se a empresa não começar a entender que não é algo especificamente técnico e não começar por ali, já começa errado. Então, por exemplo, eu vejo muitas empresas que começam um processo de adequação, tentando comprar um software, colocando um profissional para que ele faça as mudanças necessárias. Eu não sei qual é a cultura da empresa, eu não consigo analisar os riscos da empresa se eu não entrevistar pessoas, se eu não entender como aquela empresa funciona. E o grande diferencial da LGPD é que ela não funciona igual para todo mundo. Porque uma determinada empresa vai ter uma segurança da informação de uma forma, ela tem riscos menores, ela tem mais processos. Outras são completamente bagunçadas, a gente sabe que essa é a realidade. Só que a lei é para todos. Todas as empresas precisam cumprir e não é de hoje. Embora a LGPD seja algo relativamente novo, a gente está falando de uma lei que já tem quase 5 anos. Ela foi fracionada, hoje ela já está na sua plena eficácia, com multas administrativas, autoridade nacional, uma série de ações trabalhistas, inclusive falando de LGPD, fora as outras ações de outras searas. Então, ela deixou de ser algo que era um si e passou a ser uma realidade. Quando eu comecei a falar de LGPD em 2018, eu passava nas palestras e me falavam, né? Isso vai pegar? Eu tinha a seguinte resposta. Jargão, né? Isso aqui não é gripe, né? Isso aqui não é uma doença que tu pega. A lei, a gente cumpre. E cumpre como? Entendendo o escopo da legislação, de que forma uma implementação pode ser feita, como eu falei antes. Cada empresa tem um perfil, e desde uma gigante do mercado até uma pequena, ela precisa se adequar, e aí ela tem que entender quem são as pessoas envolvidas nesse processo, quais são as áreas que ela tem, quais são os processos que ela executa, chamar as pessoas, criar um comitê dentro de uma empresa, que pode ser pequeno, pode ser muito grande, para gerir esse processo. Um mapeamento de um processo de adequação, ele tem que envolver todas as pessoas. Porque se eu não tocar a empresa inteira, uma única pessoa pode errar. E aquela pessoa pode colocar tudo a perder. Então, a área, né, trabalhista, as relações de trabalho, elas não têm uma ligação, elas têm uma intimidade profunda com a LGPD. Talvez uma das áreas de uma empresa que mais tenham relação com a LGPD, né? E tudo vai desdobrar disso. Porque dentro de um processo de adequação, tu vais analisar documentos, tu vais arrumar contratos, tu vais fazer um código de conduta, tu vais criar uma política de proteção de dados, uma política de segurança da informação. Então, se eu fizer só esses documentos e colocar lá numa pasta linda no Drive e falar, tá aqui, onde só 3, 4 pessoas sabem, não funciona. Que é o que acontece na maioria das... É que as pessoas acham, e acho que a gente tem esse costume, né? Então, as pessoas querem cumprir a lei. Ela tem que ser vivida no dia a dia. Não é só ter os documentos numa pasta bonita de Drive, né? Quando a gente fala, Lê, de adequação ali para LGPD, e aí você falou, né, do processo trabalhista estar íntimo com isso, a gente volta lá no RH desde a divulgação de uma vaga.
e recrutamento e seleção, quais são os cuidados que precisa se ter nesses pontos? Quando a gente faz um mapeamento, Mi, é justamente isso. Eu tenho que pegar as pessoas envolvidas na área, sentar com elas e falar assim, o que tu faz no dia a dia? Explica para uma criança de 5 anos o que tu faz. Ah, eu faço um processo de admissão. Como? Mas antes da tua admissão, tem o recrutamento e seleção. Como é que tu faz? Isso vem num site? É um currículo que tu recebe no e-mail? Isso é um processo de hunter via LinkedIn? Como é que tu faz isso? Ah, é verdade. Aí aquilo ali desdobra, né? A gente abre uma caixinha e tu vai permeando. Cada processo desse tem um caminho que percorre, tem um dado diferente. Porque num currículo eu vou pressupor que talvez a pessoa dê um consentimento. Tá, mas pressupor como? Se o consentimento segundo a LGPD tem que ser claro e inequívoco. Ah, mas a pessoa me mandou por e-mail. Então manda um e-mail depois valida, se ela concorda, e já dei o prazo de retenção e descarte, que já é uma outra situação. Nós somos de uma época que as pessoas recebiam um currículo físico. Sim. E o que fazia aquele currículo que a gente não recebia? Virava papel rascunho. Sim. Era um excelente rascunho. Com dados enormes, né? De todas as pessoas ali, com fotos, etc. Isso é segurança da informação? Então, e aquele site que eu uso, uma plataforma, como é que ele cuida do dado que tu insere? Porque geralmente tu vai lá, faz um cadastro ou anexa um PDF e aquilo ali vai gerar um documento. Cadê o contrato com essa empresa? E a gente vai desdobrar uma outra situação. Foi lido? Eles têm descarte? Se aquela pessoa não foi selecionada, quanto tempo esse currículo fica no teu banco? Porque antes a gente vendia currículo, né? Ah, tô precisando de alguém aqui, tô com uma secretaria, tô com um currículo ótimo. Não, tenho já vários aqui. Ela. E acho que bem importante esse ponto que tu traz, porque eu ainda ouço muito, né? Faço parte lá da diretoria da ABRH, RHs falando, a gente quer fazer um banco de talentos. E aí, como guarda isso? Pode fazer. Desde que tenha o consentimento. Pode, só que a gente precisa entender que tudo que a gente faz em relação à LGPD, ela tem que ter um meio, um início, meio e fim. Então, eu preciso daquela informação? Tá, preciso do currículo. Quanto tempo? Eu não sei, a legislação não te diz quanto tempo. É diferente de uma relação de um documento contratual, que tu é obrigado. Que a gente já sabe que tem um prazo previsto em lei. Todo o resto que não tem, eu posso guardar. Mas aí eu vou ter que chegar lá na lei e entender que a LGPD é quase matemática. E olha que a gente não gosta muito, porque nós somos advogadas, né? Por essência. Eu discordo. Eu não suporto número. Eu sou contadora. Mas a Michelle é contadora, a Michelle né? tá lá na frente, é verdade. A Michelle tem outra seara, embora tenha trabalhado com contabilidades a vida inteira. Mas ela, assim, ó, a LGPD, ela tem uns pilares que são importantes. E toda empresa, quando ela absorve isso, ela tem uma facilidade maior de se adequar. Então a gente está falando o quê? De princípios. A lei tem princípios e eles quase se relacionam entre si. O princípio da transparência, da segurança, da prevenção, que são coisas básicas. Depois eu vou passar sobre o direito do titular, que somos nós, inclusive, né? O que o direito, o que eu posso exercer como titular dos meus dados. E depois eu vou falar sobre as bases legais. Se eu tenho a finalidade do teu dado e eu já sei o dado que eu vou coletar, eu preciso ter uma justificativa na lei para usar, que é a base legal. A lei te dá 10 bases legais. E o consentimento é uma delas. Então, eu entreguei meu currículo, estou consentindo pelo uso. Aí a empresa tem que pensar estruturalmente para fazer uma política de retenção e descarte. Quanto tempo eu quero guardar? Com quem que eu compartilho esse currículo? Aí eu compartilho com uma psicóloga que vai passar por um processo de seleção. A gente tem um contrato com ela, ela vai receber isso como? Ela vai receber isso no WhatsApp? Documentos admissionais? Meu Deus, hoje em dia o telefone é a forma mais prática, né? E aí quando eu começo a fazer o processo de adequação, começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Que aí eu pergunto para os funcionários, recebe como? Ah, às vezes vem aqui, mas hoje em dia, né? As empresas muito mais disruptivas, muito mais tecnologia, né? Pouco por e-mail, muito pelo WhatsApp. Esse WhatsApp é teu ou da empresa? Então, a gente usa os dois. Algumas pessoas de RH usam o próprio, outras não. Tá, baixa no computador, tá no WhatsApp web. Baixou, colocou no download. Depois colocou no sistema contábil, o sistema de RH que a empresa usa. Tu entendeu o caminho que esse dado percorre? Ah, entendi, Letícia. Ah, mas depois a gente manda para contabilidade, que às vezes pode ter acesso no sistema, ou a gente manda via e-mail. E esse caminho. E o download, tu apagou? Do celular? Não apago nada. Deixo tudo. Tá aqui. Garantia. Então, eu sempre digo, não é que está errado. Só não tem um processo. As empresas que têm gestão de processos fazem um processo de adequação nadando. Então, a gente começa naquele fio lá no processo seletivo,
que quando chega no LinkedIn eu pergunto, quando manda mensagem lá para o perfil, oi, tudo bem? Nos interessamos pela sua vaga, podemos utilizar os seus dados, podemos te ligar, por exemplo. Tem que validar o consentimento. Aí vamos passar para o namoro. Vamos contratar a pessoa, vamos pedir aquela série de documentações. Depois a gente vai passar para o contrato de trabalho, que precisa ter cláusulas específicas, recíprocas. Falando de LGPD, explicar para a pessoa. Porque não posso depois penalizar um funcionário se eu não expliquei para ele a regra desse jogo. Fora todas as outras, né? Então isso vai começar desde a fase pré-contratual até uma rescisão. Porque antigamente eu pegava o funcionário, um amigo, pegava o documento dele e colocava na ação trabalhista. Agora eu não posso mais fazer isso, se ele não me der o consentimento para usar. Mas eu fazia uma fotinho lá e pedia lá uma equiparação salarial. A gente fazia isso, a gente via isso com naturalidade, né? Hoje eu já tenho o costume de juntar documentos dentro do processo trabalhistas e peço sigilo por causa do LGPD. Acordo, inclusive. Então a gente já vai mudando o nosso modus operandi, né? Isso é importante. Sabe uma dúvida que eu vejo muito, inclusive em vários artigos, quando tu vai pesquisar na internet, me parece que há uma confusão sobre o tal do consentimento. As pessoas, o que eu vejo, né, consideram as bases ali, o consentimento e mais algum. Uhum. Mas nem para tudo eu preciso ter o consentimento da pessoa, certo? O consentimento... Se eu tiver outra base, por exemplo, eu preciso para um processo judicial. Sim. Ou eu preciso para cumprir a legislação. Então, vamos pensar aqui no trabalhista. Uhum. Eu preciso dos teus dados, se tu quiser entrar, eu preciso dos teus dados para alimentar o e-social. Eu sou obrigada? Não é uma escolha, né? Não é uma escolha. É para cumprir uma obrigação. Nesse aspecto, eu preciso do consentimento? Então, eu costumo dizer e sempre repriso para meus clientes que o consentimento é a base legal que tu tem que usar na última hipótese. Porque o consentimento é a única que pode ser revogada a qualquer momento. E quando eu comecei a analisar mais afinco as empresas, eu me deparei com um documento que chamava assim, termo de consentimento. Tinha um checklist de todos os documentos das admissionais, e aí tinha uma declaração ali, declaro e tal. E aí os clientes, não, mas eu já tenho um negócio de LGPD, inclusive eu tenho esse documento, eu olhava o documento, viu, eu tenho. Aí eu falei assim, joga fora, joga fora. Exatamente o que tu falasse, Mari. Eu poderia dar para o funcionário a possibilidade de eu não fazer uma inserção no e-social, eu não gerar uma folha, eu não vou receber um atestado, porque isso não existe. Exato. Então, a base legal do consentimento, ela pode ser inserida nessa entrada do processo admissional. Isso sim. Quanto tempo tu vai ficar com o meu currículo? Isso é consentimento. Porque nenhuma outra eu consigo estabelecer naquele momento. Exato. Agora, fez a admissão, já é a base legal, execução de contrato. Vai usar a obrigação legal. Então, até o próprio legítimo interesse, que é uma base legal importante. Então, tudo isso vai fazer parte do processo de mapeamento. Eu preciso entender o teu processo, qual é a linha que esse dado percorre, quem são as outras pessoas envolvidas dentro desse processo e entender qual é a base legal. Até para poder explicar isso judicialmente, caso eu seja interpelada de alguma maneira. E um objetivo que, claro, é o mais importante, mas a empresa não enxerga isso no primeiro momento, que além de mudar a cultura, é mitigar o risco. Por isso que a Mimi estava falando assim, o processo de adequação, a LGPD na empresa, ela é um processo eterno. Nós, como advogadas trabalhistas, consultoras, a gente tem problema todo dia para resolver. As pessoas entram, saem, mudam a empresa, elas fazem fusões e aquisições, elas mudam, tudo muda. E a nossa atividade, ela é sequencial. E a LGPD não muda. Eu preciso estar inserida constantemente, porque se eu não aprimoro isso, se eu não puxo, se eu não aprendo esse documento, se eu não faço treinamento, isso vai cair ladeira abaixo. Aí a empresa depois pode ser acionada e vai dizer assim, não, mas eu tenho aquele drive lá, tenho todos os documentos lá. Eu tenho tudo. Agora, por onde esse documento passou, é um... Mas a prática não vai refletir mais. Sim. Refletiu lá atrás, né? E acho que a Lei trouxe um ponto bem importante, que até nessa questão que a Mari falou, do consentimento, né? Mas eu preciso explicar para o empregado. E lá no contrato de trabalho, colocar uma cláusula que explique para ele para que eu preciso daquele dado dali para frente. Exatamente. E com quem que eu vou compartilhar? Com quem, né? Que é com um terceiro, para a operação da folha, para as obrigações acessórias. Qual é vale a finalidade, né? Vale transporte, tudo. Eu tenho que explicar. Eu estava fazendo esses dias uma operação com um cliente, nós ficamos 1h30 mapeando só o benefício de assistência médica. 1h30. Uma linha. Uma planilha.
Pra ver por onde que passava. Porque era muito denso. Tinha uma série de desdobramentos, aí vinha o atestado, não vinha, tinha dados de menor envolvidos, que tinha de filhos, dados de saúde, que são considerados para a lei dados sensíveis, então precisa ter um cuidado diferente. Aí acabamos ali 1h30. Meu Deus, eu falei, A área trabalhista, a área de departamento pessoal, é a área que mais demora no processo de mapeamento. Porque ela vai ter mais dados. É muito, né? É muito. São muitas informações. Mesmo quando a empresa é pequena, ela tem. Então... Não, olha no processo de admissão a quantidade de documento. Não. Contrato de trabalho, vale transporte, acordo de banco de horas. Tudo. E eu sou obrigada a conscientizar em cada etapa. Porque eu preciso explicar para o funcionário por que a senha dele não pode ser 1, 2, 3. Eu tenho que falar para ele que ele não pode utilizar o telefone dele pessoal, que se ele baixar coisas ele tem que apagar. Eu tenho que explicar isso. Senão, não tem como. Eu tenho que explicar para o funcionário que quando ele sair da mesa, ele tem que baixar o computador dele ou deixar a tela em stand-by, porque isso é uma política da informação. Ele tem que deixar a mesa dele limpa, porque isso também é política de segurança da informação. Tudo isso eu chego nas empresas, tem gente que já vai tirando os papéis e vai guardando nas gavetas, né? Ou ainda, já me deparei, não raro, a senha no post-it, grudada na tela. Grudada na tela. Ah, isso é... Isso é básico, né? Quem nunca? Isso é básico. Quem nunca? Só que isso a gente muda. Só que essa mudança de cultura, ela não pode ser feita a fórceps de uma vez só. Nós precisamos mudar isso aos poucos. Eu costumo dizer a questão do carro, né? Hoje a gente não consegue mais entrar no carro sem puxar o cinto. Parece que falta alguma coisa. Em algum momento a LGPD vai chegar. A gente está andando com passos devagar. Eu tenho um pouco de receio que as empresas acabam fazendo, sim, primeiro preciso cumprir a lei, né? Qual é o mínimo necessário? Qual é o mínimo necessário? Qual é o Tem que prever no meu contrato. O segundo tive uma ação. Como é que eu resolvo? Mas ela não vai, assim, eu já tive N histórias, eu poderia ficar horas falando sobre histórias ao longo desses 5 anos de projeto de adequação, de empresas que falaram assim, só quero resolver, eu tenho um site, eu quero só política. Tá, mas eu tenho funcionários, isso e aquilo. Não, é só isso aqui agora. Porque tem alguém que quer me contratar e tá pedindo. Quando não é para isso, né? Porque o meu contratante quer saber se eu tô adequado. Ou vem no contrato que é editar uma cláusula. Daí eu nem sei o que eu faço com aquilo. Então eu deixo incluir a cláusula e nem sei o que eu estou assinando. Quando tu falou de dados sensíveis, tem uma provocação aqui e queria te ouvir. Tivemos aí o relatório da igualdade salarial. Dentro dele, a obrigatoriedade da informação de raça e etnia. Até 2022, a orientação máxima é: para que a gente precisa desse dado na admissão? Para nada. Logo, acho que 90% das empresas que me mandaram a informação estavam totalmente desatualizadas, porque o dado não tinha sido inserido, lei de 2023 obrigando a inserir o dado, elas não fizeram adequação, não refletiu no relatório. Muitos colegas entrando com ações usando a própria LGPD, dizendo que isso é um dado sensível, que não vão deixar publicar. Algumas deferidas, outras não. Qual é o teu posicionamento, Lê? Qual que é a tua orientação como especialista mesmo da área, alguém que já se debruçou, estudou aí a lei sobre essa finalidade? Para mim não tem finalidade, a não ser que me expliquem, né? A gente precisa fazer uma metrificação. E a lei te dá opções para isso. Porque, muito embora dados relacionados à etnia sejam dados sensíveis, eu posso, por exemplo, anonimizar esse dado. Eu não vou saber que a Letícia é uma mulher negra de 41 anos que recebe X. Eu vou saber que tem uma mulher negra de 41 anos que recebe X. Então, se eu anonimizo a identificação daquela informação, não é mais um dado pessoal. Então, eu posso usar. Então, de que forma a informação vai ser usada de acordo com a finalidade da lei? Não é que não possa ser usado, mas de que forma será? Se eu conseguir retroagir no tempo e achar que aquela pessoa, aquela mulher negra de 41 anos é a Letícia, não estou anonimizando. Eu tenho que, de fato, cancelar que esse dado exista e pegar a informação que é necessária. Então, assim, a gente vai passar por um momento de segurança jurídica bem complicado, até muitas coisas se solidificarem, o próprio judiciário trabalhista assentar sobre isso, porque a gente ainda está Não, é porque ainda muitas vezes, né? É aquilo que eu falei do consentimento. Dá uma olhada na internet, a maioria dos artigos falam sobre o consentimento, tem que ter 2 bases legais.
Uma é o consentimento. Uma é o consentimento. E eu já entrei em diversas conversas de explicar, gente, é uma base legal. Se eu tenho uma base legal para aquilo, é claro, eu preciso ter uma justificativa, eu preciso ter um lastro daquela informação, mas para eu usar aquela informação, eu não preciso ter o consentimento. Eu posso ter várias bases, mas se eu puder excluir o consentimento para questão de segurança jurídica, ótimo. Então, ainda falta, ainda é muito novo. Acho que poucas pessoas estudaram a fundo, sobretudo o judiciário, ainda me parece que ainda é muito inicial, assim, né? Embora já tenha 5 é. anos, né? Uma lei de 5 anos que parece que a gente... só vai entrar em vigor então vamos deixar mais pra frente, né? Porque foi isso, né? É porque ela teve uma vigência de um ano. Não teve nenhuma vacatio legis desse tamanho. Não. E depois desse 1 ano, as multas e as previsões de advertência, ainda penalidades, demoraram mais um. Então, assim, a empresa teve para se adequar, mas a gente pensa como empresário. Não vai acontecer nada? Então vamos esperar esse Até vir a multa. Até vir a primeira. Agora a gente já sabe que já tem ações, já está pegando no bolso. Só que nós somos um país de judicialização. Essa vertente vai acontecer num tamanho que vai funcionário, em algum momento, discutir sobre isso. Mas eu não consenti o uso dos meus dados para isso aqui. E uma coisa que acho que leva as pessoas a pensar que até o fato de tu disponibilizar o Wi-Fi da tua casa para as pessoas é uma responsabilidade. Então, a pessoa acha que o problema está só lá na empresa, mas às vezes está dentro da tua casa quando tu dá a senha do Wi-Fi, Está em tudo. Hoje a gente tem uma realidade de modalidade híbrida ou de home office e as pessoas estão lá com o seu rosto, com a sua voz, porque isso é um dado pessoal. Então, assim, até que ponto eu posso coletar essas informações ou não? Isso está no papel, isso tem que ser explicado novamente. Então, assim, a gente tem um caminho longo ainda, mas se a gente não conscientizar o empresário e se não gerarmos informação em excesso para que essa mudança de cultura aconteça, aí a gente vai ter um cenário bem tortuoso daqui para frente. Até na questão, até mesmo os colaboradores, né? Quando a gente fala de chat GPT, da inteligência artificial, pessoas incluindo dados de relatório de empresa para trazer insight. Com os dados da empresa lá, com os dados dos colaboradores, com o nome das pessoas, aquilo passa a ser de propriedade do chat GPT. As pessoas não estão sabendo disso. Uma foto em rede social, mas assim, tudo. Mas é o que a Lê falou, é mudar a cultura da empresa, é explicar para o funcionário, não adianta só ter os contratos com cláusulas lindas, enormes, de LGPD, ter um drive organizado, se o teu funcionário recebe o documento no celular pessoal dele e fica com o documento ali. E sabe como é que é a melhor forma de conscientizar? Quando tu colocas na cabeça do empregado, ou até do prestador de serviço, que ele é um titular dos dados. Eu começo a minha palestra falando, sabe aquele dado que tu deixa na farmácia? Sabe quando tu entra no estacionamento e pega uma placa do teu carro? Nós somos titulares. Aí eu sempre dou uns exemplos bem caricatos. Entrei no site de uma loja X, queria um sapato, fechei a janela. Tu abre o teu telefone e vai aparecer aquela propaganda. Ou volta e meia o telefone falar contigo. Tá captando teus dados o tempo inteiro, incessantemente. Aí eu chamo para o empregado a análise sobre os dados que ele divulga, que ele acaba espalhando. E aí ele vai entender sobre os dados que ele relaciona dos clientes da empresa onde ele trabalha ou com os seus próprios colegas de trabalho. Então a gente tem que chegar nesse caminho, né? Porque ele é um titular do dado. Todo mundo é, né? E claro, preferencialmente, toda vez que faz um treinamento, uma conscientização, ela tem que ser top-down, né? Eu preciso sensibilizar uma alta liderança, porque como é que eu vou cobrar do funcionário se o dono da empresa não faz isso? Sim. Então, assim, não contratei o pessoal aí, o pessoal da LGPD tá aí, tá fazendo. O coitado do DPO fica lá tentando resolver, achando que ele vai resolver o problema? Exatamente. E não é assim que funciona. Então, a gente não tem essa cultura de mudar isso de maneira delicada, sensível, mas, né, nós somos insistentes. Nós vamos indo pouco a pouco, explicando o que precisa ser feito, tirando riscos, né, analisando quais são os primeiros gaps do negócio. Um processo de adequação, ele pode demorar 6 meses num espaço ok, quando todo mundo está comprometido, de 2, 3 anos. Eu tenho processos ainda que não acabaram, que muda pessoas. Aí mudou a área, pessoal todo mudou. Ou então, assim, agora eu já não tenho mais um RH, eu tenho gestão de pessoas, aí eu tenho um outro pessoal que faz só recrutamento. Daí é preciso terceirizado. voltar atrás. Preciso mapear aquele pessoal, porque vai fazer de outro jeito. Então, tudo isso volta. Então, por isso que ele é quase eterno, né? A gente faz uma fotografia, depois a gente faz uma ressonância, depois a gente faz um PET scan e vai puxando. E as pessoas acham que vão engessar, né? Assim como tudo.
quando permeia pessoas, né, ele é mutável. Né? Então, assim, não vou fazer... Fiz uma política, guarda. Ai, que lindo. Meu contrato de trabalho. Gente, revisa. Descrição de cargo. Então, assim, tudo é mutável, né? E tudo tem que ser vivo. Eu acho que o que falta para as pessoas, e acho que é cultura. A gente fala de, né, cultura mesmo. Aculturar, acho que esse é o nosso maior intuito quando a gente criou esse podcast. Aculturar pessoas e letramento. Né? As pessoas não vão ler toda a lei geral de proteção de dados, mas houve quem fala sobre, mas houve gente com qualidade. Né? Houve pessoas que não fazem só notinha de rodapé. Que fazem, né? Mas é porque as pessoas estão tão acostumadas a ler, ai, a LGPD é isso, ai, pronto, já sei tudo. Não, gente. Quanto tempo você estuda isso, Lê? A lei tem 5 anos. Eu acho que eu comecei a estudar um pouco antes, quando ela já estava no pré-projeto. Aí, em 2018, a lei foi publicada no final do governo Temer. Em 2019, eu comecei a tirar minha certificação internacional, foi até 2020, e é um estudo constante, né? Porque como a lei ela é rasa, ela tem menos de 70 artigos, ela deixou muita coisa para a autoridade nacional arrumar. Então, volta e meia sai o regulamento novo. Sai do DPO, sai da questão do controlador e do operador. Então, volta e meia sai. Então, se não tiveres, né, naquele estudo contínuo, tu não tem como apresentar para o teu cliente aquilo que ele pode fazer. Aí muda. Ah, micro e pequena empresa tem outra regra. Agora a empresa tech tem outra regra. E aí todo vai se adaptando. A gente está num momento assim, a gente ainda está no oceano azul em relação à LGPD, para os profissionais da área principalmente. Ainda está separando ainda o jogo do trigo, porque nem todo profissional, nem toda empresa consegue avaliar um bom profissional, diferente do que a gente hoje tem na trabalhista, né? Ah, quanto tempo tem de carreira? Ou o número da tua ordem, né? Que muitos gostam. Quantos processos tu já atuou? A gente consegue ter uma régua. Na LGPD ainda não. Então, acho que é até bom, assim, ainda o mercado está instável, porque ele ainda vai passar por mudanças significativas, né? Quando as empresas tiverem ações pesadas, tem sindicato atuando em empresas, perguntando qual é a relação de controlador e operador, quem é o DPO da empresa. Então, mas aí tem profissionais especializando para virarem um DPO, porque acham que é um novo cargo, enfim. Né? A gente vai ter cenários controversos, num espaço, assim, talvez de 2 a 5 anos. A nossa conversa daqui a 5 anos não vai ser a mesma. Não, com certeza não. Tu vê se a gente continua discutindo, hoje a gente estava falando aqui, eu e a Michelle, pontos controvertidos da CLT. Que é de 43? Imagina. Não, vamos pensar de 2017 para cá. Exato. Mas a gente discutiu. Pra mim, ela renasceu em 2017. Esse é um outro assunto legal, né? Quem sabe a gente conversa aí de novo. É verdade. Para falar se somos pró ou contra reforma. Nossa, dá para pegar artigo por artigo. Muito bom. Gente, Lê, obrigada. Imagina, obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Foi um prazer te ouvir, né? Como passa rápido. Passa rápido, né? Muito rápido. Quiseres deixar um recado? Não, eu acho que a iniciativa de vocês já faz parte de tudo aquilo que a gente falou agora. De tirar de arrumar o letramento, de poder difundir informação, arrumar cultura. Isso é muito importante. A gente acha assim, não dá para fazer num todo, mas cada um poder fazer um pedacinho. Nós, nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, no nosso Instagram, naquilo que a gente fala para o cliente, a gente vai pulverizando. E aí um dia a gente vai construir coisas bem bacanas sobre isso. Então é só a oportunidade e muito mais de entender o quanto a relação de trabalho está intimamente ligada à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É um assunto bem complexo, como eu falei, a gente poderia ficar horas aqui falando. Então só posso agradecer a oportunidade e me colocar à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Obrigada, gente.